Olá, queridos, nós estamos falando a respeito de alguns sentimentos do nosso coração. E na semana passada nós falamos sobre o egoísmo. E hoje nós vamos tratar sobre a inveja. Em Tiago capítulo 3, verso 16, diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. E falamos na semana passada sobre a questão do egoísmo ser camuflado. E a inveja também é um sentimento camuflado. A inveja é um sentimento que muitas pessoas não gostam de falar sobre esse assunto, ou até não gostam de pensar nos seus sentimentos de inveja. Mas tem gente que diz assim, por exemplo, eu desejo o bem dos outros, eu quero que os outros tenham sucesso, desde que, lá no fundo do seu coração, elas sentem isso, desde que o sucesso dos outros não seja maior do que o meu. Isso é inveja. Se você não consegue desejar ao seu amigo, seu irmão, seu parente, pessoas do seu trabalho, que eles possam ser livres e ter sucesso maior do que o seu, é porque lá no fundo do seu coração você sente inveja. E nós precisamos cuidar desses sentimentos, porque às vezes nós não percebemos que as pessoas que estão do nosso lado, elas percebem esse sentimento de inveja. Elas percebem quando a gente está invejando. E aí o relacionamento acaba. Você já deve ter visto uma pessoa conversando com você e ela, em determinado momento, você conta uma experiência que passou com ela e o semblante dessa pessoa, o rosto dela desfalece. Ela fica passada com aquilo que você está contando. E por quê? Porque ela não conseguiu suportar as bênçãos que você estava contando para ela. Por isso, a Bíblia diz que quando há inveja, há todo tipo de mal, há rixa. Esse texto, por exemplo, ele fala que onde há inveja e há ambição egoísta, ou só quero para mim, há confusão e toda espécie de males. E as confusões podem ser uma rixa, pode ser uma disputa, pode ser uma fofoca, sentimentos como esse que podem ser criados no momento onde que você não aceitou que a outra pessoa fosse mais longe do que você. Isso me chama a atenção porque às vezes nós precisamos sondar o nosso coração e perceber que algumas pessoas que nós não gostamos, ou pessoas que nós desconfiamos, ou pessoas que nós até falamos mal para os outros, na verdade nós não deveríamos fazer isso porque lá no coração, lá no fundo da alma, o que você sente é inveja dessa pessoa, é do sucesso dela que você gostaria de desfrutar, é aquilo que ela está vivendo que você gostaria que fosse a sua vida. Mas as pessoas que têm esse tipo de inveja não conseguem acreditar num Deus que cuida delas. Eu acho que quem inveja tem dificuldade de entender que Deus está no controle de tudo. Que nós temos aquilo que Deus se agradou e quis nos dar. E porque Ele quis dar tanto para um e tanto para outro, esse não é um problema nosso. Um problema nosso é ser agradecido a Deus por aquilo que Ele já fez na nossa vida. Querido, não adianta você ficar se perguntando por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo. O mais importante para você, ou porque Ele deu aquilo para o outro, porque deu aquilo não para mim, o mais importante para você é entender que é Deus quem supre todas as suas necessidades. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá toda a nossa necessidade, todas as nossas necessidades. Por isso, amado, pensa um pouquinho. Se você tem no seu coração uma pessoa, um parente, um amigo, alguém do seu trabalho, que você tem desenvolvido aí um tipo de ódio, um sentimento de não gostar daquela pessoa gratuitamente, será que lá no fundo do seu coração você não está invejando essa pessoa? O que eu quero que você faça hoje com isso é que você entenda que em alguns momentos o nosso coração precisa ser purificado. E não é porque você é mau que isso está acontecendo, mas porque algumas sementes ruins começaram a ser semeadas dentro do seu coração. E é a hora de você mesmo arrancar essas sementes. Não deixar que isso cresça, não deixar que isso prospere. Terminar com isso, arrancar. E como é que você pode fazer isso? Dentre outras coisas, é acreditar que Deus tem o controle de tudo e Ele dá o melhor e Ele faz o melhor por você. Também agradecer a Deus por tudo aquilo que você já tem e não somente por aquilo que você vai ter. E talvez parar um pouquinho para pensar que você não é as coisas que tem, mas você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus e feita para a glória de Deus e para o louvor do nome dele. Então não importa
o que você tem, importa quem você é. Se você quer abandonar do teu coração agora, qualquer sentimento, qualquer lembrança que essa palavra trouxe para você de alguém, que lá no fundo você se perguntou, será que o que eu sinto por ele não é inveja? Arranca agora esse invejoso dentro de você e expulsa dentro da sua vida, porque Jesus é aquele que tem abençoado e tem guardado você. O amor de Deus tem sido grande na sua vida. Vamos orar por isso? Senhor, estamos agora expulsando do nosso coração todo espírito de inveja, em nome de Jesus. Te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel conosco e aqueles que estão ao nosso redor podem ter mais do que nós, podem ter ido mais longe do que nós, mas jamais nós teremos menos amor do Senhor, porque sempre o Senhor nos ama, sempre o Senhor cuida de nós. Abençoa as nossas vidas, Pai, e que possa ser banido do nosso coração qualquer sentimento de inveja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e que tudo quanto você fizer prospere, em nome de Jesus. Amém.